Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a cronologia de Paulo histórico, né? A Multiversal Flaviana tem colocado uma versão de que Paulo estaria depois da destruição do templo e que o Paulo histórico então estaria por volta dos anos 80, 90. Eu vou mostrar os problemas disso, né? Em relação ao ponto de vista histórico, né? Então, eu vou usar como referência os livros do Becker e do Thyssen. Então segue embaixo aqui nos comentários. Bom, o início do Paulo histórico a gente pode marcar em 2 Coríntios 11, 32, que ele fala assim: em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, guardava a cidade dos Damascenos para me prender. Então Paulo cita o etnarca Aretas, que o perseguiu em Damasco. Esse Aretas, ele reinou de 9 a.C. a 40 depois de Cristo, segundo Joséfo, Antiguidades Judaicas, capítulo 18, 109 a 118. Então é evidente que Paulo em Damasco, ele está em Damasco antes de 40 depois de Cristo. Então esse é o marco inicial da atividade do Paulo histórico, 40. Começou antes de 40. E o final seria o martírio de Paulo. Martírio de Paulo nós temos dados de Eusébio de Cesaré, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 1, 2, que ele cita livro de Orígenes, mais antigo, e temos também achados arqueológicos na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que mostra que ali era considerado o túmulo de Paulo, em Roma, já no século II. Então, a gente coloca a morte de Paulo em Roma, por volta do reino de Nero, que é o Eusébio de Cesaré, está falando isso com base no livro de Orígenes. Então, isso dá por volta de 64. Então, 64, por aí, seria a data limite para o Paulo histórico. Né? Em Atos 11, 28, se fala de uma grande fome que acometeu aí o período enquanto Paulo estava fazendo sua atividade missionária. Né? Uma grande fome sobre Cláudio. Né? Diz assim: levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio. Atos 11, versículo 28. Flávio José se refere a essa fome no Antiguidades Judaicas 20, 51. Então, essa grande fome no reinado de Cláudio, Cláudio governou de 41 a 54. Então, está batendo mais ou menos. Então, 46, 48, temos aí uma grande fome na região. Tá? Temos a perseguição também de Herodes Agripa, que é citada em Atos, capítulo 12, 1 e 12, 20, que é a ocasião em que Tiago, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos, ele é executado. Tá? Eusébio de Cesaré, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 5, ele fala desse episódio. Né? Ele diz assim: depois da ascensão de Nosso Senhor, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele a invenção de inúmeras ameaças contra os seus apóstolos. Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando-o. Depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. João é o que teria escrito o Evangelho, né? A quem decapitaram. E depois de todos, decapitaram o Tiago, filho de Zebedeu. Tá? Depois de todos, Tiago, o que depois da ascensão do Senhor foi o primeiro designado para o trono episcopal de Jerusalém. Esse segundo Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, que ocupou a igreja de Jerusalém e foi morto lá da forma como descrevemos. Então, aqui está falando claramente que nós temos Tiago, filho de Zebedeu, executado. Tá? E isso teria acontecido por volta de 41 a 44, sobre Herodes Agripa. Tá? Suetônio, em Vidas de Cláudio, capítulo 25, ele fala de um tumulto em Roma e diz assim: como os judeus se sublevavam continuamente por instigação de Crestus, Cláudio os expulsou de Roma. Tá? Cláudio, que é o imperador, né? A gente já viu que ele governou de 41 a 54. Então, esse tumulto teria ocorrido por volta de 49. Tá?
Existe uma passagem em Atos 18:2 que fala de Áquila e Priscila chegando ali na região, tendo sido expulsos de Roma. Possivelmente está se referindo a esse edito de Cláudio. Então, estamos aí no ano 49. Tudo isso está no Atos e o Paulo está ali exercendo sua atividade missionária. Então, Paulo está em 49. Né? Tudo bem. Vamos seguindo. Mais um marco. Gálio. Gálio, ele era o irmão de Sêneca, do filósofo. Ele, nasceu na Espanha, foi procônsul da Acaia, sobre o imperador Cláudio. Ele foi o procônsul da Acaia por meio de um edito imperial. Esse edito está gravado em pedra e foi encontrada essa inscrição em pedra na cidade de Delfos, a chamada inscrição de Gálio. Essa inscrição permite datar Gálio com bastante certeza. É de 51 a 52. Tá? Então, esse Gálio ele vai ser importante porque o Gálio ele está ali em Atos 12, 18. Ele é citado em Atos 12, 18, quando Paulo se apresenta ao procônsul. Então, esse episódio Gálio do Atos 12, 18 seria o ano 51, que é quando o Gálio está no seu governo. Outro marco que nós temos é a troca de procurador entre Festo e Félix, que é citada em Atos 24, 27. Nesse momento, Paulo está preso em Roma. Tá? Essa troca de governador, de procurador, existe um episódio, né, que o F. Bruce, né, ele destaca que há evidências de uma nova cunhagem de moedas na Judéia no 5º ano de Nero, que daria por volta de 59. Então, em 59, Nero governou de 54 a 68. Então, essa troca de cunhagem provavelmente está ligada à troca do procurador ali na região. Seria essa troca entre Festo e Félix. Tá? Então, essa troca de procurador ela é citada por Flávio Joséfo em Antiguidades Judaicas, livro 2, 8.9, e no Tácito, livro 13, 2.14. E a controvérsia entre os dois se é 59 ou 60. Bom, mas enfim, estamos aí nessas datas aí, 59 e 60. Então foi onde houve a troca de procurador. Tá? Temos também uma indicação em Filemon, capítulo, versículo 9, né? Ele fala de Paulo se designa como um homem velho. Isso na antiguidade pode-se considerar uma pessoa já com 50 e poucos anos, algo assim. E aí bate as datas aí, né? Então, como que a gente fica na cronologia? Bom, a primeira visita de Paulo a Jerusalém teria sido em 34, a visão que ele teve em 41. Lembra que Tiago, filho de Zebedeu, foi executado em 42, em Jerusalém. Tá? A primeira viagem missionária, onde ele vai viajar para Galácia, Filipos, Tessalônica e Corinto, seria por volta de 50, está bem dentro daquela fome de Cláudio, que é de 49, e da revolta de Crestos, também na mesma época. Depois ele fica um tempo em Corinto, de 50 a 52, e escreve o 1 Tessalonicenses por volta de 50. O 1 Tessalonicenses ele tem que escrever antes de ser preso. Tá? Então, Paulo vai ficar diante do procônsul, ali em Atos 12, 18, por volta do ano 51. E ele vai ser finalmente levado preso para Roma por volta de 58, quando tem a troca dos procuradores, e martirizado em 64. Então você veja que nós temos vários marcadores, né, ao longo do Paulo histórico, e você simplesmente colocar ele nos anos 90 não é compatível. Então, a possibilidade de anos 90, baseada em Tessalonicenses, é muito frágil. Tem outro vídeo que vai falar sobre isso. E a evidência
dos dados históricos que a gente tem, não colocam Paulo nos anos 90, 80. Paulo está nos anos 50, 60. Né? Então, é isso. Muito obrigado, então.